tudo bem? Estamos aqui de volta, mais um programa Três Elementos para vocês, o seu programa sobre política. E meu nome é Kevin Eleto. Estamos aqui com a nossa convidada de honra, minha amiga Helena Jorge. Pô, saudade de você. Saudade. Você só viaja agora. Não, tô cuidando da vida, né? E aí, hoje eu queria falar um tema mais diferente com você. A gente sempre fala muito da política a nível nacional. Queria conversar um pouco sobre política municipal. Perfeito. Né? Tá bombando. Vamos falar do terreiro de nossas casas. É verdade. É importante, né? É importante. Inclusive, mas antes, porém, contudo, todavia, vamos abrir um parentezinho, dois parentezinhos. Eu imagino qual parênteses você quer abrir. Pode falar. Tem gente que fez o L que tá arrependido. Isso aí, ó. Vai mandando pra gente, que legal. E fazer aquela cara assim, meu Deus, né? Eu falei, eu já sabia. Você tá falando do vídeo da menina? Tudo, né? Tudo. A vídeo da menina de óculos assim, gente, eu era mais feliz com o Bolsonaro. Eu odeio o Bolsonaro, mas eu era mais feliz com ele. Aquele vídeo é muito engraçado, velho. Tristeza, né? Não, vamos defender o governador de Minas Gerais, o Zema? Ah, sim, o governador de Minas Gerais caiu numa confusão criada pela mídia aí. Claro, distorção, né? Distorção. Quer dizer, na verdade não distorceu nada, ele falou a pura verdade, né? Como você citou, que grama é verde. Ele falou que a grama é verde e aí ele está sendo criticado por isso, né? É a mesma coisa de falar que 2 mais 2 é 4, né? A gente está vivendo naquele livro, né? 1987, que quando 1984? Fala que... Não, 84, desculpa, gente. Tem um livro aqui, hein? Então, no livro tem uma passagem, né? Que falava, né? Que 2 mais 2 não é 4 não, mais. Claro que não. Seria 4 mais. Se o grande mestre desse disse que não... George Orwell, 1984. A gente estava errado. Nosso editor, cameraman, Lucas, nos ajudando. George Orwell, não leu? Leia. Muito bom. É o que estamos vivendo. Qualquer semelhança com a nossa realidade é só ficção, viu, gente? Não quer dizer muita coisa. O cara é um profeta. Você lê aqui e acha assim, nossa, esse cara parece o Alexandre de Moraes. É impressão sua. Total. Olha, isso daqui parece ser aquele negócio lá da como é que fala? Da MP da... Sim, as fake news. Das fake news. Não, é coisa da sua cabeça. Ministério da Verdade. O passado sendo apagado também é. Vou deixar o livro aqui em pé pra vocês ir vendo. Sim, aí o Zema falou. O Zema falou, então, que o Sul e o Sudeste, né, eles acabam sendo estados mais fortes, né, mais ricos, por terem uma massa de mão de obra trabalhadora maior do que mão de obra de pessoas recebendo os benefícios do governo. Da né? Bolsa Família. Da Bolsa Família, por acaso. Tá. E aí ele foi duramente criticado. Criticado em dizer a verdade. Gente, deixa eu falar para vocês, o Estado de São Paulo, por exemplo, a cada R$100 de impostos que ele envia para o governo federal, volta R$8 para o Estado de São Paulo. Né? Isso é um absurdo. Mas é geração de renda, verdadeiramente. Muitos estados, eles entregam mais impostos e recebem menos. Ou seja, você tem estados que bancam outros estados. É verdade. Né? Aí, então, um estado de ponta com desenvolvimento econômico, aí vamos para a nossa região, pobre. Por quê? Porque é melhor sustentar você com a Bolsa Família do que lhe dar condições de empreender, de sonhar, de querer mais. É isso que estão fazendo. E o Nordeste e Norte se juntar, o Nordeste recebe 47,7%. A concentração do Bolsa Família maior está na nossa região. É isso que ele disse. Ao invés desses governadores de Nordeste, que é Maranhão, Piauí, Alagoas, Bahia, Ceará, etc., fomentar o empreendedorismo, eles fomentam essa miséria. O que acontece Ele nem usou essas palavras. Ele só disse que realmente Sul e Sudeste tem mais carteira assinada. O que bateram muito nele, né, que não seria assim, todo o Norte que recebe, né, tem mais beneficiados de Bolsa Família do que trabalhadores com carteira assinada, e não seria ele não citou o Centro-Oeste, né? Que a gente tem uma lista aqui, né, do ranking do site Poder 360. Realmente, todos os estados do Nordeste têm mais beneficiários do Bolsa Família do que Bolsa Família do que carteira assinada. No Norte,
não são todos. Roraima não se enquadra, Rondônia não se O enquadra, agronegócio, e né, gente? Tocantins também não se enquadra. E os 3 estados também do Centro-Oeste, né? O agro é muito forte em Mato Sim. Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás. Eles também têm mais trabalhadores de carteira assinada do que beneficiários, né? Ponto. Mas, gente, Ponto. eu acho que é querer bater numa pessoa Nossa. à toa, entendeu? 100% da informação não foi fidedigna ali, mas ele quis dizer que realmente A maior concentração. a maior concentração está no Sul-Sudeste. E afirmar isso não é xenófobo, não é preconceito, não é... gente, pelo amor de Deus. E depois, se você se ofendeu, é porque sua baixa estima está muito lá no chão. Exatamente. Isso é produto de um governo que te acha vítima. Me lembra Faz esses de dias vítima. um deputado do Rio Grande do Sul que comentou que teve em Salvador e achou a cidade feia, achou a cidade suja. Tá, e ele foi massacrado. Não, é xenófobo, não gosta de baiano, não gosta de nordestino. Gente, eu sou morador da Bahia, você é morador da Bahia, né? Não somos baianos, mas moramos aqui há muitos anos. Sou mãe de baiano. A gente pode dizer, sim, a Bahia é suja, sim, a Bahia é mal cuidada. Não estamos falando que o povo baiano é sujo, mas ele está falando que as ruas são mal cuidadas. O poder público aqui não age como age lá no Rio Grande do Sul, gente. É isso entendeu? mesmo. Quando a gente fala de cidades turísticas, principalmente, a gente fala de uma Gramado, a gente fala de Itajaí, a gente fala... Nossa, lá onde está o Hang, Santa Catarina, top. Tudo bem, né? Itajaí, Blumenau, já é Santa Catarina, não é Rio Grande do Sul. Mas são cidades que são bem cuidadas, são cidades limpas, são cidades que o poder público realmente funciona. Aí quando vem uma pessoa falar, sua cidade é suja, sua cidade é pichada. Aí, os oprimidinhos. Tá sendo xenófobo, não pode falar mal. Eu moro aqui, eu falo. Vai varrer a rua. Porto Seguro, em muitos momentos, Porto Seguro é sujo, Porto Seguro é mal cuidado. Alô, Jânio, recado pra você, a cidade tem que estar mais organizada. Então, a gente tem o poder de poder falar sobre isso, Sem né? dúvida. De ter a liberdade de falar sobre essas Por coisas. enquanto, Né? sim. Agora também, contudo, porém, entretanto, se estão batendo no Zema, é porque estão preocupados. Estão preocupados. O Zema está se despontando aí como um provável nome da direita. Não tem nem o que dizer. Em 2026. E um gestor de excelência. De excelência. Né? É ele e o Tarcísio. Então, eu acho, sinceramente, uma bobagem ficar batendo nisso. Só quero colocar, não compra essa pilha que é uma roubada. Exato. Né? É fato, ele falou um fato. Outra coisa legal para quem teve 8 anos de Rui Costa, né? Aí ele é tão ruim que até o Zé Dirceu já tá descendo o cacete. E eu quero ver esse parquinho queimar, né? Queimar. A dona, se cortar a Etifon Home lá, né? A do meio ambiente. Cadê os Marina ambientalistas? Silva. Ô, galera das ONGs, o desmatamento do Cerrado tá recorde, o desmatamento da Amazônia recorde. Cadê vocês? Vocês só vivem por dinheiro, vocês só vivem por negociata. É isso que eu queria falar. Zé Dirceu ataca Rui Costa. Foi um erro nomeá-lo ministro. Zé Dirceu declara que foi um erro Lula nomear Rui Costa para a pasta porque ele não tem habilidade política. Outra briga que nós tivemos foi do Lindbergh Farias, mais conhecido como namorado Mas ele não brigou com a Gleisi. Não. Tá. Lindbergh Faria, que é mais conhecido como namorado da Gleisi Da Hoffmann, Gleisi, saíram no beijo no carnaval. afirmou que o Zeca Dirceu, que é o filho do Zé Dirceu, do chefe né, que é o líder do PT, do governo na Câmara, o Lindbergh falou que o Zeca Dirceu é um ditador de merda. Uau! Faz o L! Entre briga de petistas, eu torço pela briga. Pela briga. Eu quero que vocês se lasquem. Não tô nem aí pra vocês. Então, briga mesmo. Vamos para a nossa pauta original. Vamos falar sobre a política. Vamos. Diferente dos outros formas, que eu sempre tenho opinião, eu vou querer fazer o papel do leitor, tá? Você, leitor, que votou em Jânio Natal.
eu votei em Jânio Natal, e aí eu vou querer saber o que está acontecendo e vou tomar o impacto dos E até acontecimentos. mesmo o eleitor que não votou em Jânio Natal, mas que quer saber. Quer saber, Né? quer saber. Né? Estamos aí na eminência Tá da aí. política, é no ano que vem, mas a corrida já começou. Com A certeza. corrida já começou. Com certeza. As movimentações. Conte aí. Então, o que acontece? O que a gente tem de novo no cenário? Tá. A Lívia Bittencourt, Nossa. que é ex-secretária de Assistência Social, né, do governo De Cláudia, Cláudia. foi candidata pelo PT, Na, última eleição, passou pelaquela situação vexatória de ter, né, o representante do PT do Estado, na época o Jacques Wagner, pedindo para ela retirar a candidatura 2 dias antes da eleição. Para ceder a Cláudia. Para ceder a Cláudia, para dar mais oportunidade para o candidato de Cláudia, então, que era o Dorico Júnior. Os índios, o vice dela eram índios, os índios ficaram revoltados, foram lá no comitê, destruíram tudo, queria matar a mulher, aquela coisa toda. Ela chorou, fez um vídeo falando que foi, né, humilhada, porque até então o pai dela era vivo, ele era secretário de Agricultura, uma pessoa e maravilhosa. Cláudia mandou ele embora, né, assim, sinalizando uma falta de respeito com ele. E nada disso deu certo. No outro dia, ela estava fazendo o aviãozinho com o Dorico em cima do trio, feliz da vida, né? Deve ter tido uma compensação financeira, imagino nós, né? Nossa E Senhora. tal. Foi minha colega. E assim, uma situação bem complicada. Sim. Eu, assim, achava que a vida política de Lívia Bittencourt, assim, se encaminhava para um ostracismo. Sim, é tipo, vai trabalhar, né, colega? Vai trabalhar, vai produzir. O mundo dá voltas, né? O mundo capota. Volta. Né? Jânio, que era, Nossa. na última campanha, tão ligado à imagem dele ao bolsonarismo, Mas a gente sempre deixou muito claro que ele nunca foi bolsonarista. Sim, eu sempre tive a certeza, né, sim. gente? Vocês não têm ideia. Tem e depois, do mesmo Jânio, porque... tem vídeos do Jânio pedindo voto Para Lula, para Haddad. Em 2018 Sim. e para Rui Costa. Não, a gente não quer saber Vamos lembrar disso, que o PL, aqui na Bahia, em 2018, né, 2019 em diante, era base do governo do Rui Costa. O Jânio era o vice-líder do governo. Certo. Né? E aí, uma questão de oportunidades, de junções. Jânio viu um filão aqui na política da cidade, colou o nome dele no bolsonarismo, até mesmo pelos nomes que ele aglutinou na campanha dele, de Raíssa, de Paulinho, que esse que a gente vai conversar também daqui a pouco. Paulinho. E aí, a imagem de Jânio ficou muito atrelada. Sim. E aí, cai do céu, no colo dele, o Bolsonaro e pro partido dele, que ele tá há muito tempo. Anos. Certo. Então, foi uma conjunção de fatos. Perfeito. E aí, Jânio recebendo ministro aqui, né? Promessas de duplicação da orla, de melhorias para o turismo, né? Sim. E tal. Acho que 2 ministros do turismo vieram para Porto Seguro, o Marcelo Álvaro e aquele Gilson Machado. Sim, uma né? gracinha. Os 2 vieram aqui. Mas e tudo aí, bem, morreu, isso foi parte. Jânio fez campanha para Bolsonaro. Talvez não foi com unhas e dentes, mas num segundo turno, né? Conseguiu organizar, com certeza. Trouxe o evento aqui para Porto Seguro, trouxe nomes importantes do bolsonarismo. O Bolsonaro em si não veio, mas veio a esposa, veio o Padre Kelmo, veio... Foi bom. Aquele senador do Magno Malta. Sim, foi épico. Importantes. Olha lá no meu Instagram. Acho que aquela indígena, Sônia também, a Sônia veio, né? Então candidata. Sim. A Damares veio também. Beleza, Jânio fez o papel dele, foi né? Estando no mesmo partido. O resultado vocês já sabem, Bolsonaro perdeu, Lula ganhou. A nível estadual, uma surpresa. Ninguém imaginava que o Anão ia perder, o ACM Neto ia perder. O Jerônimo, que ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe de onde vem. Nossa, o que come, o que bebe, o que fuma. E aí, meu amigo, o Jânio, prefeito de uma cidade,
precisa se organizar. E até esse ponto eu Nós já entendo. dissemos, a gente falou aqui no programa. Não Que existe... nós estávamos preocupados com ele, Isso. com relação a tudo que ele iria sofrer. Exato. Nós falamos E, isso. assim, ele tinha tido rusgas com Rui Costa e que a mudança de governador seria benéfica porque seria uma nova possibilidade, uma nova relação. Ótimo. E aí as informações que a gente tem é que esses laços foram Se estreitando. se estreitando. Só que o Jerônimo Rodrigues pediu que, né, a sua companheira aqui em Porto Seguro, a Lívia Bittencourt, fosse anexada ao quadro Nossa. da prefeitura. E assim ela retorna para o secretariado de assistência social, que ela ficou, né, durante muitos anos no mandato de Cláudia. Assim, informações que eu tenho, eu não conheço Lívia Bittencourt pessoalmente. Eu, sinceramente, eu nem consigo muito conectar a imagem de Lívia com o PT. Eu acho que não combina muito. Uhum. Até amigos meus petistas falam que ela é uma petista falsa. Certo. Eu não sei o que você acha. A Não. imagem não é o perfil. É uma política. Ela entrou, Ela é uma política. assim, a visão que eu tenho, que Cláudia precisava de um sucessor. E esse sucessor estava entre ela Isso. e o tal Maurício Pedrosa, Sim. tá? Ela, querendo antever essa decisão, foi lá, se filiou ao Partido dos Trabalhadores, imaginando que o governador iria fazer uma pressão e Cláudia iria acatar e colocar ela como candidata. Certo. Informações que nós temos que Oh, excelente as fontes dele. Cláudia não aceitou isso com muitos bons olhos, entendeu? Ah. Cláudia é do PSD. Mas é porque ela já estava em vistas de fechar com outra banda. Não, entenda. Será que não? PSD e PT são partidos Mas na ela- Bahia Ela não coligados. alinhou com o Durico, vem história de final. Talvez já estivesse no radar dela. Não é isso. Ó, nosso amigo Lucas está pedindo para gente encerrar o bloco, que a gente fala demais. Cara. Então vamos dar só um minutinho, dar uma respirada, beber uma água, a gente já volta já, amigo. Gente, calma, é rapidinho. Nossa cidade está mudando. Novas praças, novas ruas, novo pier, novas escolas e creches. O seu IPTU está transformando o Porto Seguro com muitas melhorias. E vem mais por aí, viu? Até 20 de abril você pode pagar o seu IPTU à vista em cota única com 15% de desconto ou ainda optar pelo parcelamento em até 8 vezes sem juros. É com os recursos do IPTU que a gente trabalha. Pode ter certeza, a cidade vai ficar cada vez melhor. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. Prefeitura trabalhando, é obra em todo lugar. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. E aí, gente, estamos de volta. Segundo bloco desse programa incrível. Primeiro a gente falou pra caramba.
Vamos encerrar aqui, então, esse imbróglio da Lívia Bittencourt. Lívia Bittencourt foi lá, isso, se eu não me engano, meados de 2019, foi lá, saiu, se filiou ao PT, imaginando que o governador ia botar pressão em Cláudia para ela ser a candidata. E aí Cláudia definia entre Lívia e Maurício Pedrosa. Cláudia não aceitou isso com bons olhos, escanteou Lívia, Maurício virou o candidato principal. Não se demonstrou ser um candidato plausível, Tinha né? potencial Um potencial de vir sozinho e ganhar uma eleição. Aí surge a famigerada união mula sem cabeça de Cláudio Oliveira com o Baldino. O Baldino entrava com um candidato a prefeito, o Dorico Pinto, né? Que é primo dele. E Cláudio entrava com o vice, que é Maurício Pedrosa. E aí... Lívia fez a campanha dela separada, aquela coisa toda. Na sexta-feira, de tarde, recebe a notícia de Jacques Wagner que não vai ser candidata mais, que tem que apoiar o Dorico. Aí aquele choro que falou toda, aquela coisa toda e tal. No outro dia tá em cima do trio junto com o Dorico. Ai, gente. Moral da história, os dois perderam, aquela coisa toda. Porém, retornando agora à questão de Jânio, ela traz a Lívia de volta. O governador deve ter pedido? O governador, foi a pedido do governador, segundo fontes, né? Uhum. Falando sobre o trabalho dela, eu não conheço a Lívia pessoalmente, mas quem acompanhou o trabalho dela durante o governo Cláudia fala que o trabalho dela à frente da secretaria foi muito bem feito. Ela é uma pessoa muito competente. Então, assim, do ponto de vista... aí é a minha opinião pessoal. Claro. Do ponto de vista para agregar para a cidade e tal, eu até vejo com bons olhos dentro daquela relação que a gente falou. Jânio precisa do governo federal, Jânio precisa principalmente do governo do estado. Certo. E o toma lá da cá é bem assim. Infelizmente. Porque existem né? outras pessoas. Infelizmente. Você pode encontrar um que não seja político e seja competente. O que eu não vejo com bons olhos é o zum que está rolando na cidade de que na campanha do ano que vem Jânio viria candidato à reeleição com Lívia Bittencourt de vice. Ou seja, teríamos uma chapa PL-PT em Porto Seguro. Aí é que a porca torce o rabo. Nossa. Entendeu? Que até então a gente está falando de uma pessoa que trabalhou nessa secretaria durante 8 anos de Cláudia, que segundo vários relatos de várias pessoas é uma pessoa competente, e da necessidade de criar vínculo com o governo do estado. Até aí tudo bem. Tá. Aí então, vinha uma candidatura e unir PL, que é o grande representante da direita, com PT, que é o grande representante da esquerda, aí, meu amigo, aí eu já não estou entendendo nada. Eu sei lá. Já não me desce, entendeu? Mas sabe, o povo comum, o afegão comum, vai pensar da seguinte forma, são pessoas, né? Aqui, por exemplo, eu já recebi, teve um comunista que disse para mim, não, mas aqui a gente também é contra o aborto. Eu falei, desculpa, comunista é a favor do aborto. Então ele queria dizer que o fato dele ser PC do B dava a ele o direito de ser diferente, porque aqui é diferente, a gente é até cristão. Então eu acho que seguindo essa ignorância, meio hipócrita, né? Essa ignorância, a gente pode considerar que o povo, né, que não entende dessa fidelidade partidária, do que são os pontos de vista. Sim. Não, realmente, não perceba nada. Existe uma parcela do eleitorado que ela é ignorante do ponto de vista de falta de conhecimento. Sim. Ela não está atrelada a essas nuances ideológicas, mas, por outro lado, né, a gente até conversou isso no programa em outras vezes, o Bolsonaro ele trouxe uma politização para a população muito grande. De 2013, da tal eleição do Aécio, o povo foi começando a entender de política, se interessando, né? Sim. E aí depois entendendo, o PSDB não era tão direita assim, e aí a gente consegue ver o Bolsonaro como realmente uma expressão da direita depois do processo de redemocratização. Não tô aqui nem falando que Bolsonaro é perfeito ou melhor, mas ele é a grande figura da direita nesse momento. Saiu do armário, né? Exatamente. Ô, Kevin, então só para finalizar. Então a gente tem uma parcela da população se politizando, se ideologizando.
Ideologia. Tá bom, gente, tá bom. Vocês Vocês entenderam, Cada vez mais. Sim. Entendeu? Que não aceitam uma união como essa. A gente vê pelos movimentos de direita que nós tivemos, né? De manifestações e a votação também. Exatamente. Né? A E a gente votação vê- de Raíssa. E a gente vê até os nomes que se colocaram da direita em 2018, que depois se desviaram. Alexandre Frota, Gleisi Hoffmann. Vocês viram que esses nomes foram ceifados, Gostei. esses nomes foram separados. Então, vou lançar uma provocação, tá? Dessa política aí do seu Jânio, do seu Jerônimo, esses caras, eu não entendo nada. Porque, na verdade, eu sou alguém muito honesto, trabalhadora, como você, né? Como o Kevin. Então, eu creio que eles abriram aí uma brecha enorme para nós. Muito grande. Por quê? Porque se nós nos unirmos contra tudo que eles vão representar, a gente pode dar uma virada em Porto Seguro. Você não acha? Abre Eu uma já tenho um vaga. candidato a prefeito, vou dizer a vocês. Não. Mas eu não posso anunciar agora. Não anuncie. Mas Ele você falando disso, me dá um gancho para uma outra coisa. Por favor. A gente pode aqui começar a conversar sobre quem são os prováveis candidatos à eleição de Porto Seguro de 2024. Perfeito. Entendeu? Então, tipo assim, vamos colocar da parte do governo. Do né? governo, perfeito. Jânio e Lívia. Jânio, Jânio. vamos colocar Jânio. A promessa de campanha de Jânio e o que ele diz, né, em vários eventos dele, que ele é contra a reeleição e que ele nunca veio candidato à reeleição. Certo. Ponto. Isso é verdade. Em Porto Seguro ele não veio candidato à reeleição e quando ele foi prefeito em Belmonte também ele não o fez. Então, tá. E até em eventos, teve um evento do lançamento do São João ano passado, que foi ele o falou? último evento que eu participei e que eu vi ele falando, e que ele falou com todas as palavras. Não sou a favor de reeleição, não venho candidato. Tá. E aquela fofoca que surgiu no grupo? Que ele vai para Cabralha? Será que não é essa dança das cadeiras? Não, mas Vocês aí- sabem o que é isso, né? Então ele vai para Cabralha, manda o PT para cá, ele vai para lá. Mas aí... E aí, o que você acha? Então... A renda per capita? Eu acho que é meio complicado, porque para você ser candidato de uma cidade, você tem que comprovar que você é morador daquela cidade. Entendi. Eu acho que é um ano antes da eleição. Depende Então, tipo do assim, partido, né, gente? Então, Porque o teoricamente, ele vai- TSE só vai atuar de acordo com o partido. Mas, assim, teoricamente, ele vai sair de Porto Seguro sendo prefeito um ano antes e terminar o mandato dele para ser morador de Cabralha, para ser candidato em Cabralha. Ó, esse povo Eu é acho sujo. um movimento muito Esse estranho. povo- esse Muito povo estranho. é- Eu acho, sinceramente, que isso Não rola. Não cola. Bom, Não- então tá Eu bom. acho que... Outra coisa que a gente tem que entender é que, nesse momento, muita coisa é jogada na mesa, Sim. até mesmo para ver se cola. Certo. Por exemplo, essa união, talvez, PT e PL, Jânio e Lívia, talvez foi uma informação que foi jogada, vamos sentir como que isso vai correr aqui em Porto Seguro. Isso tem sido feito constantemente com Raíssa. Constantemente. Sim. Constantemente, e isso não somente com Raíssa, eles fazem isso Com todo em mundo. todo momento, né? Até em nível federal, estadual, eles jogam o nome. Teve uma aceitação boa do eleitorado, dos jornalistas e tal, da mídia. Não teve. Então a gente tira o pé e fala que é fake news, fala que é intriga da oposição. Então, assim, num primeiro momento, se Jânio não é a favor de reeleição, o nome, assim, o primeiro nome que vem para ser candidato com o apoio do governo municipal, é lógico que é o Paulinho. Uhum. Assim dizem que esse foi o acordo entre eles. Sim, né? mas o Paulinho era, para quem não lembra, o Paulinho era candidato na época, deixou de ser candidato para somar forças com o Jânio e vir candidato a vice, para posteriormente vir candidato e Jânio apoiar. Sim, mas o Paulinho tem uma polêmica essa semana. Aí, ao mesmo tempo que teve a polêmica do Jânio com o PT, tem a polêmica Paulinho e PT também. Sim. Né? A gente teve, alguns dias atrás, a visita do Flávio Dino da Silva Sauro, lá em Salvador, ministro da Justiça. Comunista. Gente boa. E aí, ele veio entregar... Só que não. Fui irônico, gente. Ele foi entregar armamento
viaturas, estrutura para a Polícia Militar da Bahia, Que milagre. que beneficiou várias cidades do Extremo Sul. Porto Seguro é uma delas. Aí, a prefeitura enviou o Paulinho como representante. Beleza, né? Como lógico, ele é o representante. vice-prefeito, o secretário disso, secretário daquilo, secretário daquilo. Ele é vice, né? secretário de Saúde, saúde turismo, e secretário de turismo. É o cúmulo. Essa questão dele assumir tantos cargos dentro da prefeitura também, para mim, é um indicador de que ele possa ser o nome Tá. candidato da prefeitura. Ou então, Não é eu não concordo, não acho o carimbo, uma forma... não é o carimbo de estar oficializado. Ele é Sim. o candidato. Mas eu acho que se Jane não tivesse interesse em dar visibilidade para Paulinho, não teria deixado ele ficar com tantos cargos. Perfeito. Né? É uma linha de raciocínio. Tá. Beleza. O que Print acontece eterno. com o Paulinho? O print eterno. Ele estava nesse evento, chega lá, coloca um Flávio Dino. Ai, Kevin, pô, você tá criticando o Paulinho porque tirou a foto. Gente, eu não estou criticando o Paulinho. Aqui a gente tá falando da mesma situação que a gente falou do Jânio, a gente tá falando do Paulinho. Tem que ter o diálogo. Não é só porque vocês são de partidos opostos que não, é o Satanás, não vou conversar. A gente pode fazer isso no âmbito pessoal. Ah, sim, eu particularmente Entendeu? tenho o direito No de não âmbito pessoal, postar pode nada fazer. com o Flávio Dino. No âmbito político, você não pode simplesmente Tem. não converso com você porque você é da oposição ou você é do Não partido pode. contrário ao meu. Não pode. Não pode. Se o governo do federal, né, está beneficiando a cidade de alguma maneira, né, o mais justo É de bom tom. e civilizado, de bom tom, que o representante do município vá lá e receba. Claro. E uma foto próximo a essa pessoa vai ser impossível de não acontecer. Tá, e você registra, né? Na Registra, mídia, na mídia local. e tal. Certo. Agora, A questão toda é você. Você, Uhum. Paulinho, que se posicionou sempre à direita, foi um grande nome dentro da cidade, bolsonarista, né? Nossa, muito eu próximo não de sei. Magno Malta. Não, ele sempre se colocou. eu nunca ouvi na casa da direita. Desculpa. Mas, assim, antes da campanha de nível nacional, no ano passado, ele sempre se posicionava. Ele trouxe o Magno Malta para o Porto Seguro, eles são muito próximos, ele é muito próximo de outras figuras bolsonaristas. Certo. O que acontece? Ele pegou essa foto e postou nas redes sociais pessoais dele. Então, se ele posta aquela foto na rede pessoal, é que aquilo ali tem algum peso, alguma significância para ele. Mas já tirou, né? Ele tirou. Certo. Logicamente, aí você pode vir, mas Kevin, é só uma foto, ele é político. Não. Ele postou na rede social dele com outro político. Tá, você pode ver dessa forma. Você pode ver também da forma... Uma sinalização. Uma sinalização, como o prefeito Jânio, que é o coligado, é o padrinho político dele, nesse momento, fez com a Lívia. Sim. Então você pode observar que o governo municipal está sinalizando, está dando seta para a esquerda. Sim. Se é que vocês estão me entendendo. Nossa, Ao todos mesmo os tempo- sinais, hein? Ao mesmo Todos tempo, mais uma vez, ao mesmo tempo que isso não quer dizer muita coisa, isso quer dizer algumas coisinhas nas entrelinhas. A gente faz a leitura nas entrelinhas e vê. O governo está tendenciado a mais um canto, a mais um lado. Sim. E, por coincidência, são os partidos que estão à frente do governo estadual e federal. E é o mesmo movimento que o Jânio fez. Então, é algo institucionalizado? Foi algo combinado entre eles? Vamos colar aqui, vamos fazer o L. Outra coisa, se fosse algo que não tivesse nada a ver, o Paulinho teria mantido a foto na sua rede social. Após iniciou as críticas, ele retirou. Se ele retirou, é porque não é tão nada a ver assim, igual alguns estão comentando. Sim. Tem algum peso. Sim. Entendeu? Assim, você deve estar pensando assim, nossa, esses dois hoje estão fazendo um programa de fofoca, né? Parece, mas... Não, mas deixa eu falar o que é aliar com o PT. O que é aliar com o PT é colocar o Estado lá embaixo na educação, é permanecer com ele lá embaixo na educação. A segurança pública, um horror, né? Os índices da Bahia estão péssimos, a economia da Bahia é terrível. Então, você tem que fazer aliança com quem está no poder, na situação lá, para algumas coisas que são convenientes para o município. Não dá para atrelar.
Porque a gente tem que descolar. E quem é que vai descolar? Os movimentos de direita. Exatamente. Vamos realmente fazer um descola. Para isso, nós vamos precisar de um grupo aí de empresários que se unam. Nós temos que eleger um prefeito. Eleger um prefeito, não de com políticos, decepções absurdas que nós já tivemos. Com certeza. Hoteleiro que foi terrível. Nossa. Né? Gente que, olha, chega disso. Gente de outras chega. cidades. Que não tem nenhum compromisso. Vamos nos basear por Gramado, tomar Gramado como nosso norte e assumir a cidade. Assumir uma cidade fácil de ser administrada, uma vez que isso feito com honestidade. Então, por favor, né, vamos chamar a atenção. Nós não estamos fazendo fofoca. Exato. Se Paulinho é, se Jânio é, se deixa de ser. Para mim, eu quero mais é que eles sejam muito felizes. Mas eu quero mais ainda que tenham compromisso com a cidade. Exato. Ó, eu preciso fazer um recorte. O absurdo da passarela do álcool. Não dá uma satisfação ao comerciante de que vai destruir as finanças dele. Por quase um mês, isso é um absurdo. Por que não planejou quando você deixou quase um ano de destruição em fazer tudo de uma vez? Então, assim, cuidado. A periferia não está feliz com o prefeito. Não. Está tendo muita reclamação. Muita reclamação. O turismo, se está feliz, é para feiras. Olha, larga a mão de ser uns vendidos, iludidos. Essas feiras nós sempre tivemos. E até muito melhor. Porque eram entidades que entravam junto, o Convention Bureau, a BH, não sei o quê, e sempre fomos às feiras. Se vocês passaram um tempo nebuloso com Dona Cláudia, etc., sem aparecer em feira, é mais do que obrigação. Com todo respeito aos meus amigos, o Guto, o próprio Paulinho, me perdoe, vocês, olha, não estão fazendo mais do que a obrigação de vocês. E uma obrigação ainda muito aquém do que poderia ser. Muito aquém. É muita gente para pouco profissionalismo efetivo, entendeu? Eu não vejo efetividade. Então, desculpa, agora, na boa, a gente não está em fofoca. A gente só está dizendo que agora é um momento de nós nos posicionarmos. Essa questão da passarela, eu vejo o seguinte, maravilhoso a revitalização. Sim, claro. Lindo, necessário. Perfeito o que foi feito lá. Eu só tenho um ponto a criticar. Quase 2 anos para fazer aquele serviço é tempo demais. Tempo demais. E o trânsito? E o outro ponto que você colocou que é muito importante. Não é que está prejudicando alguns comerciantes, não. Já tivemos comerciantes que faliram. Faliram. O pessoal ali do entorno Como ali é que você paga o salário? Da Praça da Bandeira, já teve gente que faliu. Nossa. Né? Então, é muito triste porque existe um descolamento das ações. E não é uma crítica à gestão atual somente, não. É uma crítica à forma de governo, forma que é descolado da população. Da população. Minha amiga, mais uma vez a gente explodiu o tempo. A gente vai encerrar esse bloco. É rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta para o terceiro e último bloco. Entramos em ação contra a gripe. A vacinação é a melhor medida de prevenção contra a influenza, suas complicações e óbitos, além de reduzir a circulação do vírus na população. As nossas unidades de saúde já estão disponibilizando a dose trivalente para os grupos prioritários: idosos acima de 60 anos, trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência,
caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo e rodoviário de passageiros, forças de segurança, funcionários do sistema prisional e adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a vacina não causa gripe, ela protege. Procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa e vacine-se. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. É isso aí, terceiro e último bloco. A gente tá estourando todos os blocos aqui. Aí bloco de 15 minutos, tá fazendo bloco de 20, gente. É muito assunto pra conversar. É assunto demais, não dá. Então, fizemos um apanhado bacana, né? Dos candidatos, vamos dizer assim, da situação do governo. Pode ser Jânio, pode ser Paulinho. Vamos falar de outros possíveis candidatos. Vamos começar por quem? Ai. Ex-prefeita Cláudia Oliveira. Quem é Cláudia? Eu só consigo dizer isso. Céus. Eu lá em Fortaleza, acompanhando toda a história, vivendo a cidade pugentemente, aí entra uma tal de Cláudia. Eu só ficava, quem é Cláudia? É isso aí. Mulher de Robério, Deus prefeito me de livre, Ionápolis guarde, 3 gente. vezes. Chega, gente. Criador chega, do gente. Pedrão, que o pessoal ama. Ah, mas ela ajuda, mas ela faz festa. Não, gente, nós queremos emprego. A Mas gente quer segurança pública, a gente quer educação, a gente quer outro nível de relacionamento. eu concordo com você em número, Um gênero e povo. grau. Mas É forte. se a gente sai nos bairros periféricos, nos bairros que tem expressão de eleitorado, você vê que Cláudia é um nome muito querido. Inclusive, quando as pessoas querem bater no governo Jânio e falar assim, na época de Cláudia não era assim, não tinha esses buracos na rua, não tinha isso. Mas eu Então, eu você tenho vê que a Cláudia insistir. está no imaginário. Imaginário, como Lula, né? Como Lula né? estava. Né? Mas Olha aí a Cláudia realidade. É um imaginário mais recente, Tudo né? bem. Cláudia foi prefeita até o final de 2020. Beleza. Então, assim, Cláudia é uma provável candidata forte. Sim, Forte. porque o povo não se toca. O que pesa contra ela é essa questão que circunda tanto ela e o marido, De da operação fraterna, tornozeleira eletrônica, de ser preso eminente e tal, a prisão. compra de desembargador, Sim. compra de a ponte juiz. também, aquele vídeo da ponte. Então, assim, o que poderia impedir Cláudia de ser candidata se acontecesse alguma coisa TSE. judicialmente falando. Vamos torcer. Não falo nem TSE, eu falo judicialmente Vou mesmo, torcer. a condenação e tal, que tornasse ela inelegível. Mas aí a gente vai para um ponto que Cláudia pertence ao PSD. Cláudia é um grande nome dentro do PSD. Na verdade, o Robério é um grande nome dentro do PSD. Eu falo Robério porque o Robério é o cacique político do clã dos Oliveira. E o PSD é o maior partido da Bahia. Sim. Né? É o partido que tem mais prefeituras na Bahia, até mais que o PT. Então eles têm vou dizer assim, um fluxo lá dentro do governo do estado, né? Uma influência muito grande. Que aí isso né? significa Então, isso dinheiro pode para campanha. manipular julgamentos, essas coisas todas, Certo. né? Você entendeu o que eu Ainda quis tem dizer, essa. né? Agora, assim, outra queimada da Cláudia foi unir com o Baldino, né? Viver anos, um falando mal do outro. Rolou Isso- forte, né? isso- Diz que a rádio, meu amigo Tarcísio, querido, né? Eles desciam o cacete na Cláudia. E aí, quando chegou na véspera, junta tudo. Junta tudo E isso... ignora 7 anos de xingamento. E o xingamento de Baldino para Cláudia era de Nossa, vagabunda baixo nível. O Baldinho chegou ao cúmulo, quando a Larissa foi casar, a filha de Cláudia foi casar em Trancoso, o Baldinho chegou ao cúmulo de incitar que a população fechasse a pista de Trancoso para evitar que os convidados chegassem na festa da filha de Nossa, o Cláudia. Baldino, que baixaria. Entendeu? Mas assim, uma coisa interessante, vamos fazer uma analogia com o Brasil, né? O Brasil uniu PT, PSDB, PSOL, P não sei o que lá, tudo que é P contra o Bolsonaro. O Brasil, Percebe, o Brasil né? uniu
o picolé de chuchu, o Alckmin com o Lula. Tudo né? para juntar contra. Aí agora, às vésperas da eleição, a gente vê Cláudio Baldino tal se unir contra o Jânio. Agora... Não, na verdade, não foi nem contra o Jânio. É pra ganhar. Na verdade, eu acho que eles fizeram uma conta seguinte, que em 2016, que foi a campanha que Cláudio ganhou da reeleição, Cláudio acho que fez uns 30 mil votos. O Lúcio, que era o candidato de Baldino, fez em torno de uns 20, né? Tô chutando aqui, falando aqui, números arredondados. Grosso modo. Então eles pensaram assim, eu fiz 30, 20, ele fez 20, 50. a gente vai fazer 50. E a gente vai ganhar essa eleição de lavada. Só que não foi isso que aconteceu, entendeu? Mas... Não foi isso que aconteceu. Muito bem. Antes da definição dos nomes, o nome do Jânio nem era o favorito tava lá principal. embaixo. É lógico, ele estava na disputa, mas ele não era Jânio já ganhou, entendeu? Então eu acho que eles fizeram uma união arrogante. Sim. Tipo assim, meu amigo, a gente nós somos as principais potências políticas da eu cidade. tava inclinada a votar no Dorico. Tava mesmo, verdadeiramente. Mas a hora que juntou com o tal de Cláudia, quem é Cláudia? Eu falei, aí baixaria total. Eu imagino... Porque, olha, todos são péssimos, né? Vou considerar. O histórico do Jânio, péssimo. Do Baldino, né? A gente não saberia dizer do Dorico, né? Porque não teve experiência. O que pesa contra o Dorico é o histórico do primo e do pai. Sim. Mas, assim, ele pessoalmente é um nome novo. Sim. Na época estava como deputado pela segunda vez. Sim. Né? E mostrando um certo trabalho, né? Na região, Teixeira. Não, aqui, então, mas aí, Bahia. se você vai para as votações dele, sai de baixo. Péssimas como deputado. Eu fui atrás de todas as votações. Aí isso que me despertou. Entendo. Porque quando Cláudia se uniu e tal, eu falei, vamos ver então que trabalho que esse menino andou fazendo. Aí você foi analisar. Nossa senhora, aí as votações dele terríveis. Para o Brasil, terríveis. Eu digo pelas para o questões Brasil. das emendas que ele trazia para a região. Sim, não, Sempre isso é trouxe ótimo, muitas gente. emendas. Isso é excelente. Para Porto Seguro, para Teixeira, para Eunápolis. Foi demonizado no tempo do Bolsonaro, né? Chamando de orçamento secreto e tal, mas Exato, isso exato. Nenhum deputado vive. Então, assim. é um deputado que valorizava a votação que ele tinha na Perfeito. cidade que o elegia, né? Legal. Isso é fato. E é um nome novo, como você falou. Sim. É um cara que fala muito bem desenrolado. Sim, não, eu gosto do... Eu tenho pra mim que se o Baldino vem apoiando o primo, né? Se o Dorico vem sozinho, descolado de Cláudia, a campanha seria muito mais favorável a ele. Sem dúvida. Entendeu? Eu vi muita também, gente. se Cláudia viesse sozinha apoiando, sei lá, a Lívia ou o Marius Pedrosa, eles talvez teriam vida mais fácil. O que pegou foi a união dos dois, entendeu? O Baldino Raiz, aquele eleitor do Baldino Raiz, não aceitou a união com Cláudia. Claro. E o eleitor da Cláudia Raiz não aceitou a união com o Baldino. Acabou, E tiro no pé. Isso foi um baita tiro no pé pra eles. 30 mais 20, deu... O tiro no pé dessa união mula sem cabeça se perpetuou. Sim. Eles continuaram a união em 2020 agora. Não, em 2022, 22. Desculpa. A Cláudia vindo candidata a deputada estadual e o Dorico ele vindo federal. candidato a federal. Ele... O Dorico perdeu, Não todos entrou. sabem. Cláudia ganhou, ambos tiveram votações expressivas em Porto Seguro também. A Cláudia, eu acho que foi a deputada estadual mais bem votada aqui em Porto Seguro, 16.500 votos. E aí, eles reeditariam essa duplinha ou não, né? Ou não? É uma possibilidade. É. Eu acredito que essa possibilidade não existe. Eu acho que os dois grupos Vão carreira estão solo muito agora. interessados numa prefeitura. Sim. Ainda mais que o Dorico hoje não tem cargo político. Né? O Dorico, ele hoje é diretor da AGERSA. Sim. Da Agência de Saneamento Básico da Bahia. Mas é um cargo... Teve um rolo lá, né? De uma dispensa de multa, tal. Sinceramente, eu não tô por dentro. Tem rolo. A gente pode... Então, não é um cargo eletivo, né? É um cargo de indicação do governador Jerônimo, que ele apoiou. Né? Que ele apoiou.
O partido do Dorico é o PMDB, Que gruda. que é o cacique aqui na Bahia, é o Gedel Vieira Lima, Nossa, o cara da mala, das malas da grana. milhões de reais. Não, beleza. E aí o Jerônimo encaixou ele em alguma coisa, porque ele perdeu. É. Então eu imagino que o Dorico está muito interessado em ter um cargo político. Sim. Entendeu? O Dorico tem raízes tanto em Porto Seguro como em Teixeira. É. Aí a gente já vai para outros. Já estamos entrando no segundo nome da Sim. nossa lista aí, É. que é o Baldino. A primeiro momento, o candidato de Baldino seria o Primo, né? Tem que ser. Foi um nome bem votado, né? Teve 21 mil e alguns votos na última campanha. Tá. Como a gente falou, né? É um menino novo, bem desenrolado e tal. Tá. Foi deputado 2 vezes. Então tem isso a favor dele. Tá. Mas nada impede também do Baldino vir candidato. Sim, claro, Aí que tá vai essa falar promessa, ó. Ah, mas o Baldino tá elegível, não tá inelegível. Segundo fontes, o Baldino está inelegível até 2025. Certo. Ele fala que não. Mas assim, Ele sempre a entra. opinião do fazer- Baldino, aliás, o que o Baldino fala também não se escreve. Não escreve, né? gente. Não escreve. Ele mais- Temos a questão também que teve uma eleição, se eu não me engano foi uma eleição de 2006? Não. Eleição de 2008. Que o Baldino veio sim, você candidato falou. Só que sem poder não ser. é. E aí a galera chegou na hora lá e votou o número dele e apareceu a foto do irmão dele, o Cristiano. Que estelionato, meu Deus. E o Baldino do fez céu. campanha até a sexta-feira Nossa. antes da eleição. Então, tipo assim, Eu não tava poder aqui. ser candidato não quer dizer Gente, muita coisa para o não. Baldino também. Ele pode fazer isso de novo. Então, ó, você que está assistindo, qual é a nossa intenção? Gente, é muita sujeira, tá na hora de mudar essa cidade, vamos mudar essa região. Exato. Pega dinheiro desse povo sim, faz sua dentadura, faz o que tem que fazer. Só que E vota na em hora de outro. votar, vote em outro. Vota. E outra coisa, o vereador põe tudo para trabalhar. Não vote nenhum, não reeleja nenhum vereador. Por mais que ele saia, mas ele é bonzinho, me traz o dinheiro. Não adianta. A gente não precisa viver de migalha. E essa Câmara... Isso é migalha que essa eles Câmara entregam a você. dos vereadores desse mandato. É a pior de Meu todas, Deus do né? céu, Nossa. é triste. E falando em novidade, você falou, né? Não, novidade não. Novidade, Você não não. vai citar esse nome. Mas do é um nome novo, Nossa. politicamente falando. A gente falou de... Não ganhou nunca nada. Nós falamos Das raposas. Nós falamos dos 3 maiores grupos políticos de Porto Seguro. Raposa. Jânio Natal, que foi prefeito 2 vezes aqui em Porto. Sim. Cláudia. Cláudia, que foi prefeita 2 vezes. E o Baldino. Baldino, que foi prefeito 2 vezes também. E seu pai foi prefeito 2 vezes também. Então, Sim. se for puxar Eu gosto do mais Baiano. para trás, os Pinto tem 4 mandatos na cidade. Então, tem uma história. Sim. São, vamos dizer assim, oligarquias políticas de Porto Seguro. Sem dúvida. E pegou a época mais Exato. auge, poderia ter feito muito mais. Muito mais. Ano 2000. Aí entra o nome de um personagem novo, Sim. politicamente falando, que foi candidato na última eleição. Não e é ficou em brasileiro. ficou em terceiro lugar, que é o Luigi Noturno, né? O que pesa a favor de Luigi? A favor é novo. É um nome diferente, Nome diferente. né? Não estaria ligado a nenhum político antigo. Tá. Ele tem os seus recursos próprios, né? É um empresário de grande sucesso. Uhum. E né, tem um empreendimento aqui em Porto Seguro muito grande. Você vai chegar na parte que pesa contra? Eu vou deixar essa parte para você, mas a gente vai chegar até lá. Não, pesa contra... Tá, beleza. E né, assim, o Luigi, ele tem a figura, para mim, interessante, que é a figura Nossa. do gestor. Você falou pra mim, sabe quem veio? O quê? Dória, cara. Então. Desculpa, mas não foi maior dele. o Dória. Não, Dória. O Dória. Mas assim, né, cá entre nós. Ego lá no universo. O Dória, ele teve uma gestão como prefeito de São Paulo durante 2 anos e meio boa. Sim. Vamos lembrar, os Sim, números claro, do Dória claro. na prefeitura foram bons. O que aconteceu com o Dória, eu até comentei... Foi trair a população. Eu até comentei né? isso com o Lucas hoje de manhã. A questão, o poder corrompe as pessoas. Então. O poder subiu a cabeça do ali, Dória. O Dória saiu candidato em 2018? Não, 2016, para um prefeito de São Paulo.
Em 2018 saiu candidato a governador e em 2022 queria ser candidato a presidente. Mas assim, uma carreira política meteórica, se desse certo. Se desse certo. Então, você vê que o ego subiu a mente dele, ele queria mais e mais poder. Sim, o Luigi com o Dória mas assim, não deram poder ainda a ele. Voltando, Só isso pra mim, a diferença. A figura do gestor. O gestor foi secretário de turismo, fez um excelente trabalho. Durante poucos meses, Poucos meses, porque foi a gestão do Jânio. Arranjou confusão, no mínimo, né? Tipo, quem é que brilha mais? Ele ou o Jânio? Aí, pelo amor de Deus, um cara é prefeito, outro é o secretário, corta a cabeça do secretário. O que então, pesa a vaidade dele é até... O que pesa contra ele, eu sendo como direita, é o partido dele. Sim. O PSDB, pra nunca mim, se posicionou, ele não é direita, o Luigi não é nada. Ele é centrão, pode ser? Eu posso chamar ele? Eu nunca o vi na casa da direita. Nunca o ajudou em nenhum movimento, nenhum nada. Ele fica pandemia, em cima do muro? Na pandemia, ele batia tanto em ambos os lados. Na pandemia, tanto do governo estadual quanto do governo federal. Ele não queria se posicionar. Nunca, pra mim não se posicionou. Assim, o posicionamento político dele é perfeito com o partido que ele está hoje. Centrão. PSDB. Nenhuma coisa nem outra. Certo. Mas, assim, a mensagem que passa pro eleitorado, que a gente está falando aqui, cada vez está se mais... se politizando. E tal, é uma mensagem ruim. Ruim. Então, eu acho que ele perdeu muitos votos. Sim. E continuará perdendo se ele permanecer no partido que ele está, que pelo visto ele vai permanecer. Certo. O outro ponto... Danças das Tesouras, né? O PSDB foi aquele... Cadeira, né? Teatro das Tesouras. O PSDB, que é o partido do Luigi, tinha ligação muito próxima com o PT e eles combinavam. Fica você 8 anos, depois entro eu. Exato. Tal, e essa coisa toda. O outro ponto que é a questão da história dele, que você quer falar alguma coisa sobre então, isso? O Baldino, não sou eu, não. Não, tô falando do Luigi. Luigi, O Baldino, na rádio, denunciou, dizendo que parte do patrimônio do Luigi foi roubado. Isso de segundo o Baldino na rádio, tipo, tem... tá lá no Ministério Público, foi etc, etc. Na campanha eleitoral do prefeito surgiu várias denúncias, ex-mulher, ex-sócio e tal. Certo. Então tem algumas coisas que utilizaram para bater nele. Eu, sinceramente, não sei se são verdades, não estou aqui para fazer juízo de valor. O que eu sei é que tem esses pontos que eu te falei que são pontos que eu acho positivos nele. Outro ponto negativo, não do meu ponto de vista, mas do ponto de vista do eleitorado maior. A rejeição a um nome estrangeiro, né? Ele tem aquele sotaque dele, muito carregado, muito forte. Acho que ele teria até condições de... Não, já deu, já. Ir numa não aprendeu até agora? Não é questão de aprender. Um fonoaudiólogo, algumas sessões, ele conseguiu diminuir bastante aquele sotaque dele. A gente consegue ver o Dorinha da Bahia vai ficar feio. A gente consegue ver atrizes da Globo que conseguem fazer sotaque de pernambucano, de baiano, em pouco tempo. Por que não consegue tirar um sotaque dele, né, de italiano, de estrangeiro? Mas isso dar uma maquiagem, isso daria uma maquiagem. A vaidade. O povo, principalmente o eleitorado mais humilde, tem a rejeição. Acho que é o gringo opressor, é o gringo que tá aqui querendo explorar. Tem essa mentalidade do coitadismo ainda. Não isso opressão. Tira votos dele, entendeu? Eu acho que ele deveria mudar isso. Vai mudar? A vaidade. Acho que não. Na vaidade não. Acho que não. Não impede. Impede. Ele gosta de ser o protagonista de suas ações. Não gosta muito de dividir. Não trabalha em equipe. Só pra gente finalizar, porque a gente já estourou de novo. Vamos falar da nossa estrela, né? Da Raíssa, né? Foi feita uma pesquisa eleitoral aqui na região. A gente pode até disponibilizar depois. Acho que tá até foi divulgada pelo site da Gazeta, né? Gazeta. Você pode estar procurando no site da Gazeta. Gazeta com 2 T's, né, gente? Exatamente. Essa pesquisa eleitoral foi realizada nesse cenário atual, coloca a Raíssa em algumas conjunções, em alguns cenários, coloca a Raíssa como primeiro e em outras como segundo. Perfeito. E o Luigi também bem posicionado. Certo. O que pesa
A favor da Raíssa. Raíssa teve mais de 1 milhão de votos orgânicos, né, como candidata a senadora na Bahia. Raíssa tem um carisma muito grande. Sim. Tem uma ligação com a direita muito grande. Tem uma ligação com a cidade muito grande. Então, eu vejo uma possível candidatura de Raíssa com bons olhos. Acho que seria um novo grupo político, uma nova forma de fazer política para refrescar as ações da cidade. Sem dúvida. Quais são os pontos negativos para mim? Ela hoje é do PL, que é o mesmo partido do Jânio. Sim. E o Jânio está no PL há muitos anos, então o Jânio não vai abrir mão do PL. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Ela é quem teria que sair Então, do hoje, partido. Raíssa teria que sair do partido. E aí tem que cuidar para ver se não acontece com o que aconteceu com o Marçal em São Paulo, Sim, foi eleito, e aí o partido foi vendido para o PT. Exato. Acabou tirando. Ouvi, né, que ofereceram o republicano para ela. Sim. Mas eu não sei se o republicano hoje teria condição de encarar financeiramente, mesmo que eu falo, Sim. financeiramente encarar uma campanha política aqui em Porto Seguro. Que é outra coisa que pega contra a Raíssa, é a questão financeira. Encarar uma campanha de prefeito aqui em Porto Seguro não é barato. A Sim. gente tá falando não é barato na porque casa dos você, milhões. eleitor, precisa se vender e isso custa dinheiro. Agora, se você pegar o dinheiro desses caras todinho, pega do Baldino, pega do Jânio, pega de todo mundo, pega do Luigi e resolve votar em quem não tem nada a ver com esse espectro aí. Só vou tentar o diferente, como a gente fez para eleger Bolsonaro. Simples assim. Vamos tentar o diferente. Ou então aconteça uma mobilização popular aqui em Porto Seguro, né, de alguns grupos, pode Exato. ser o grupo dos empresários, Sem pode dúvida, ser, tem que bancar, ué. Outros grupos representativos da cidade Tem camiseta, que indicam deslocamento. um nome, né? E o nome da Raíssa, na minha opinião, um nome muito viável, e falam assim, não, vamos fazer campanha como foi a campanha de Bolsonaro. Sim, quer a ver? população fez campanha orgânica, tirando dinheiro do próprio bolso. Então, fizemos uma análise aqui, bem descontraída, da nossa forma, com toda humildade, viu, gente? contada a nossa irreverência, a nossa opinião própria. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe os programas tanto pelo streaming, né, da TV4 e também pelo canal do YouTube. E divulga também para os seus amigos. Muito obrigado pelo esse tempo de atenção que vocês nos deram e obrigado também pelo feedback que vocês têm nos dado. Temos recebido mensagens maravilhosas dos outros programas que nós estamos fazendo. Verdade, né? é verdade. Grande abraço, gente, e até a próxima. Tchau. A 2A Engenharia apresenta um novo conceito em apartamentos duplex perto de tudo, ao lado do mar, em um lugar tranquilo, a poucos minutos do centro da cidade. Residencial Santorini, um pedaço do paraíso na terra do descobrimento. São 78 metros quadrados com acabamento nobre, dotado de toda a segurança que você e sua família merecem. São 2 suítes, sala em conceito aberto, banheiro social, área de serviço, estacionamento privativo e um complexo de lazer com piscina, área gourmet e academia. Residencial Santorini, 7 apartamentos duplex esperando por você. Construção e vendas 2A Engenharia. Garanta o seu. Informações e vendas 73-99818-9708. Porto Seguro ganhou o novíssimo Pier Municipal. O espaço conta com sala de espera climatizada, controle de acesso, cobertura em vidro na passarela de acesso às embarcações e estrutura em aço inoxidável. O novo Pier integra o grande projeto de recuperação do centro da cidade, que inclui Passarela da Cultura, 2 praças e centro de convivência do Parque Marinho. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. A prefeitura trabalhando, é obra em todo lugar. Nossa cidade está mudando, mudando como? A prefeitura trabalhando. É obra aqui, é obra ali. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. E vem mais coisa boa por aí.